Olá, meus queridos irmãos e queridas irmãs. Eu sou João de Jesus, apresentador do quadro Orando por Todos. E hoje eu quero assim deixar uma meditação para o meu coração e para o seu coração, que está em Mateus capítulo 25 e verso 1 até o 13. E vamos orar. Querido Pai Celestial, louvado seja o Teu nome, Senhor, para todo sempre. Toda honra e toda glória pertence a Ti, Senhor, em todos os céus e em toda a terra. Teu nome é glorificado por todas as nações. Pai amado, a Tua palavra está aberta, Senhor. Fala conosco ao meu coração e ao coração de todos os ouvintes, meu Pai, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, estamos aqui diante de uma palavra muito forte que Jesus, lá em Mateus capítulo 25, do verso 1 em diante, nos conta uma parábola, que é a parábola das 10 virgens. A Bíblia nos conta, através da parábola que Jesus deixou, que ele diz que então o reino dos céus é semelhante às 10 virgens. E aqui a Bíblia diz que 5 era prudente e 5 era insensata. E essas 10 virgens, tomando a sua lamparina, disse a palavra de Deus, que elas saíram de encontro ao noivo. Só que essas 10 virgens, a este encontro que elas foram com o noivo tardou de chegar. E aí, aquelas 5 virgens, as que estavam com azeite nas suas lamparinas, foram se deitar. E as 5 insensatas também foram se deitar. Mas o que acontece? Às meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo. E aí, meus queridos irmãos, a Bíblia nos conta, a narrada na íntegra, que as 10 virgens se acordaram. E as 5 virgens que estavam com azeite nas suas candeias levantaram para ir ao encontro do noivo. Mas as outras 5 que eram insensatas, elas foram pedir azeite às outras 5 virgens. E as outras 5 virgens falou: não podemos te arranjar do nosso azeite, porque vai faltar para nós e também para vós também. Idem e comprai. Meus queridos irmãos, e aquelas 5 virgens saíram correndo para ir comprar o azeite. Mas quando elas saíram para ir comprar o azeite, aí, meus irmãos, o noivo chegou. E as 5 virgens que estavam com azeite nas suas candeias foram e encontraram com o noivo, e o noivo fechou a porta. Elas entraram com ele para as bodas, e ele fechou-se a porta. Mais tarde, as 5 insensatas chegaram e bateram na porta: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E aí o Senhor disse: na verdade vos digo que não vos conheço. E elas insistiram e bateram na porta, e o Senhor disse: na verdade eu vos digo que não vos conheço. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, quão triste foi para aquelas 5 virgens. 5 era prudente e 5 era insensata.
E então, meus irmãos, e as 5 virgens que eram prudentes, entrou com o noivo para as bodas. E então, meus queridos irmãos, aquelas 5 virgens que estavam imprudentes, elas não estavam com azeite nas candeias. E lá no capítulo 13, Jesus diz: vigiai e orai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Não sabemos nem o dia e nem a hora em que virá o Filho do Homem. Essa foi a parábola que Jesus deixou, a parábola das 10 virgens, ainda quando ele andou aqui na terra. E ele falou, sobre essa parábola, que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Meus queridos irmãos e queridos irmãos, temos que orar e temos que vigiar. Temos que fugir do pecado a cada instante, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que virá o Filho do Homem. E é um perigo, meus irmãos, porque, meus irmãos, o pecado não é só sexo sem casamento. O pecado, meus irmãos, é a gente falar da vida dos irmãos. O pecado é matarmos os irmãos com a língua. Então, meus irmãos, o pecado é falar da vida dos irmãos, principalmente quando está na ausência, que não pode se defender. E a Bíblia diz, meus irmãos, que aquele que fala mal dos irmãos é homicida, porque está matando o irmão com a língua. É pecado roubar, é pecado mentir, é pecado, meus irmãos, falar da vida dos irmãos. Então, meus irmãos, o pecado não se resume só no sexo sem casamento, no adultério, na fornicação. O pecado não se consiste só nisso. Tem tantos pecados que nós temos que deixar. Tem tantos pecados, muitas vezes nós não cometemos um adultério, nós não cometemos uma fornicação, mas cometemos outros tipos de pecados. Julgar os irmãos, nós não podemos julgar os irmãos, falar uma coisa que nós não temos certeza. Nós não podemos levantar falso testemunho. Eu estou falando aqui, não estou apontando meus irmãos para ninguém. É a palavra do Senhor. Então nós temos que orar e vigiar, nós temos que nos purificar a cada dia. Nós não podemos desejar mal ao próximo, nós temos que ajudar o próximo. Nós não podemos querer as coisas só para nós. Nós temos que dividir com os outros, independente dele ser de uma igreja ou ele não pertencer a igreja nenhuma, mas nós temos que ajudar. Claro que o apóstolo Paulo diz que nós temos que ajudar primeiro os domésticos da fé, para depois os outros. Mas muitas vezes nós nem os domésticos da fé nós não ajudamos. Muitas vezes nós vemos os irmãos, muitas vezes as pessoas veem os irmãos precisando de ajuda e não ajuda. Isso também é pecado, porque tem uma passagem lá no Salmo que aquele que ajuda o necessitado, Deus o livrará dos dias maus. Então uma passagem, não me fale o capítulo e o versículo, mas fala uma passagem bíblica, que aquele que tem como fazer o bem e não faz, está pecando. Então, meus irmãos, temos que abandonar esses pecados de avareza, esses pecados de não ajudar os irmãos. Muitas vezes nós temos como ajudar e não ajuda. Muitas vezes tem pessoas que jogam comida no lixo e não ajudam os irmãos. Muitas vezes você vê um irmão precisando de uma ajuda, seja lá qual ajuda for, mas você não ajuda. Você tem como ajudar, mas não ajuda. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que aquele que tropeçar no mandamento é culpado de todos.
Aquele que tropeçar num só mandamento é culpado de todos. Então, meus irmãos, vamos orar, vamos vigiar, ao invés de nós estar fazendo outras coisas que não devem, muitas vezes descendo o cacete no irmãozinho que não está lá para se defender. Então, meus irmãos, vamos orar por ele. Quando vemos um irmão errado, vamos orar por ele em vez de nós criticarmos. Porque nós não ganhamos nada criticando o irmão, a irmãzinha. Nós só vamos perder com isso, perder a salvação, perder a boda do Cordeiro, perder aquele grande casamento naquele dia, quando o noivo voltar. Se nós não vigiarmos como aquelas 5 virgens prudentes, se nós não for como aquelas 5 virgens prudentes, nós não vamos encontrar com o noivo para ter aquele maravilhoso casamento para durar para a eternidade. Então, meus queridos irmãos e queridas irmãs, vamos nos consertarmos, vamos fazer a diferença. Vamos fazer a diferença daqueles que servem e por que não servem. Vamos ser sal da terra e luz do mundo. Vamos ser sal da terra e luz do mundo. Porque Jesus diz que aquele que segue a Ele de maneira nenhuma andará em trevas. A parábola das 10 virgens diz que à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo. E aquelas que estavam preparadas correram e se encontraram com o noivo. Mas infelizmente aquelas que não estavam preparadas, meus queridos irmãos, ficou para trás. As 5 virgens encontraram com o noivo e fecharam-se a porta. Ele fechou-se a porta e elas foram com ele para as bodas. E as 5 insensatas, infelizmente, ficaram a chorar e batendo na porta: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele disse: na verdade, a verdade vos digo, que não vos conheço. Então, meus queridos irmãos, vamos colocar azeite nas nossas candeias. E como é que nós colocamos azeite em nossas candeias? Orando e vigiando para não entrarmos em tentação. Orando e vigiando, freando a nossa língua, freando as palavras que vêm da nossa boca. Não é tudo que vem da nossa boca que nós possamos dizer, nós possamos falar. Deus, nesta hora, pede que nós freamos a nossa língua, porque a língua é um membro pequenininho, mas acaba com a nação inteira. A língua é coisa pequena, mas acaba com a nação toda, acaba até com o mundo todo. A língua tem poder, um poder destruidor, meus irmãos, que é pior do que uma bomba atômica. Esse pequeno membro que eu e você tem na boca tem um poder destruidor, mais do que a bomba de Hiroshima. Tem um poder destruidor como uma bomba nuclear. Então vamos controlar esse pequeno membro que tem em nossa boca. Vamos vigiar e orar para no dia que Jesus voltar, nós encontrar com Ele e viver aquele casamento maravilhoso que Jesus é o noivo e nós somos a noiva do Cordeiro. Então, meus irmãos, vamos orar e vigiar para não entrar em tentação. Vamos orar e vigiar para não entrarmos em tentação. Porque João diz: filhinhos, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, existe um advogado ao lado de Deus para interceder por vocês. Mas tem um advogado? Tem.
mas não possamos ficar brincando com o pecado. E mais uma vez eu digo e repito, o pecado não é só uma fornicação, não é uma prostituição, não é um adultério somente. Tem vários tipos de pecado que precisamos largar, abandonar. Aqueles pecados que você comete lá, comentando sobre a vida dos irmãos, né? Então temos que largar esses pecados. É porque não é um pecado que escandaliza, não é um pecado para você ser disciplinado lá debaixo do seu telhado, você comenta coisas. Não é um pecado para chegar ao ouvido do pastor, não é um pecado para chegar ao ouvido de um ancião, mas é um pecado que você está cometendo contra Deus. Então, vamos ter cuidado porque o pecado, não existe pecadinho e nem pecadão, todo pecado é igual. Todo pecado é pecado, ele nunca deixa de ser pecado. O pecado, ele nunca deixa de ser pecado, não existe pecado pequeno e nem pecado grande, ele é do mesmo tamanho. Então, meus queridos irmãos e queridas irmãs, eu ainda quero fazer uma reflexão sobre a vinha de Nabote. Nabote morreu por causa da vinha dele. Se eu não me engano, me parece que está lá em 2 Reis, capítulo 21. E do versículo 1, me parece que até o versículo 29 ou 30 fala que Nabote tinha uma vinha que era perto da casa do rei Acabe. Inveja é pecado, meus irmãos, não devemos cobiçar nada de ninguém. Acabe cobiçou a vinha de Nabote, mas eu poderia fazer essa reflexão hoje, mas eu vou deixar para outra hora. Mas eu quero falar dos pecados da cobiça, da inveja, né? Da avareza, de querer o que é só querer para nós e não querer dividir com os outros. Tudo isso é pecado, meus irmãos. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, eu não estou aqui apontando ninguém. Eu estou aqui pregando a palavra do Senhor. Estou pregando primeiro para mim e depois pregar para os meus queridos irmãos e ouvintes que estão ouvindo nesta hora. Então, meus queridos irmãos, esta foi a palavra que Deus me deu nesta noite, nesta hora, para mim e para os ouvintes da palavra do Senhor. Orai e vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Não sabemos o dia e nem a hora em que virá o Filho do Homem. Muitas vezes, meus irmãos, existem pecados que não chegam ao ouvido do pastor, não chegam ao ouvido do ancião, mas Deus está vendo. Muitas vezes você comete aquele pecado lá, um pecadinho, vamos falar um pouquinho aqui, comentar de fulano de tal, e começa a falar da vida do irmão, da irmã. E ele não está ali para se defender, ela não está ali para se defender. Já vi muito isso, né? E então isso é um pecado também gravíssimo, porque você está matando o seu irmão. Que a Bíblia diz que aquele que fala mal do seu irmão é homicida, está matando o seu irmão com a língua. Então, o Senhor nos exorta nesta hora. Ele nos manda ter cuidado e ter freio em nossas línguas, ter freio em nossas mentes, nos nossos corações,
para não maquinar coisas ruins contra os nossos irmãos. E eu quero orar agora, ore comigo. Querido Pai Celestial, louvado seja o Teu nome, Senhor, para todo sempre. Pai querido, neste momento foi pregado a palavra que o Senhor me deu nesta noite, nesta hora, Senhor. Não sei a que hora vai ser, alguém vai assistir, se agora à noite ou amanhã. Não sei se agora à noite ou amanhã de manhã ou à tarde. Mas que o Senhor, meu Deus, abençoe esta palavra que foi pregada. Que esta palavra venha entrar no meu coração e no coração de todos os ouvintes nesta hora. Eu quero te pedir, Pai, a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, nos prepara, Senhor, para se encontrar contigo um dia e viver contigo nas mansões celestiais. Nos ajuda, Senhor, a ser fiéis a Ti e andar na Tua presença, porque não sabemos o dia e nem a hora em que virá o Filho do Homem. Eu te peço todas essas bênçãos, desde já te agradeço, por amor do Teu Filho amado Jesus. Amém. E se assim o bom Deus me permitir, outra hora eu voltarei com outra meditação da palavra do Senhor.